Foi aprovado na sessão da Câmara de Maringá desta quinta-feira o projeto de decreto legislativo que aprova o edital de licitação e também a minuta do contrato que tem por objetivo delegar a prestação dos serviços de iluminação pública no município de Maringá. Uma sessão extraordinária foi realizada na sequência para a segunda votação, em que o projeto foi novamente aprovado. A minuta do contrato, com mais de 500 páginas, foi bastante criticada. O texto foi representado com mudança no texto de contrato e agora a empresa vencedora do certame terá 13 anos para execução do trabalho e não mais 25, como estava na primeira votação. 11 vereadores foram a favor e 3 votaram ao contrário ao projeto. Taxa de iluminação pública, aquela pequena taxa, que no caso, na minha casa, vem no valor de R$ 44,90, que vem acoplada junto com a tarifa da Copel. É isso, né, meus queridos, né? E aí eu vos pergunto, não foi uma coisa muito rápida já de passar esse serviço para frente, porque tudo foi aprovado de uma hora para outra pelo jeito? Edivaldo. Pois é, esse debate aí renderia um programa inteiro, né? Porque tem muitos pontos obscuros em relação a isso. Eu quero dizer que essa taxa de iluminação, a previsão orçamentária, não sei se ela se finalizou, mas a prefeitura apura cerca de 50 milhões de reais ano. Desse 30% vai para recursos livres. Então é um volume de recurso muito grande. Só os documentos relativos ao processo tem mais de 600 páginas. Eu não sei se o contrato tem tudo isso, eu não vi. Eu tentei acessar essa minuta do contrato, que deveria ter se tornado público. Resumidamente, vou dizer para as pessoas que estão nos ouvindo. A prefeitura vai contratar, qual que é o modelo? Tem um patrocinado e a PPP e outro formato, esse que a prefeitura está contratando. Parceria público-privada. Parceria público-privada. Sim, mas na parceria há 2 formatos, tem o patrocinado e o administrativo. Tem um que o patrocinado, a empresa cobra do cidadão uma tarifa, nesse formato é a prefeitura que vai pagar direto à empresa. Então, nós vamos ter um modelo mais ou menos igual ao TCC, que ali é uma concessão, mas não é tão diferente. Quando você precisar tocar uma luz lá na frente, pode não ter essa luz trocada dentro da velocidade que se espera. Há muito detalhamento em todo esse processo que merecia uma atenção maior não só do gestor público, né? Principalmente do vereador, e eu não vi isso. Se você quisesse resolver o problema da iluminação em Maringá, era só investir, são 50 milhões de reais por ano. Eu acho que dá para você fazer essa troca, fazer um planejamento de longo prazo, ou até de curto prazo, e resolver o problema. Já falamos várias vezes aqui, o município vem criando dificuldades para oferecer facilidade. A cidade está escura, então se cria aquele discurso, se cria a narrativa da importância da PPP. Eu vou fazer questão de pessoalmente ir lá para Guarapuava, eu já conversei com jornalistas lá, eu vou ver a realidade da PPP, que foi uma das primeiras do Paraná, feita lá em Guarapuava, e não está funcionando como se esperava. O modelo que foi aplicado lá talvez seja o mesmo daqui, e com um agravante. A prefeitura vai gastar mais de R$ 1 milhão para fazer a licitação na chamada B3, como é chamada a Bolsa de Valores lá de São Paulo. Fazer a licitação lá, uma formalidade que, não, a meu ver, é desnecessária. É um gasto absurdo para dar uma visibilidade para um processo, para dar uma visibilidade internacional, para atrair empresas internacionais. Essa é outra barbaridade. Essas informações apareceram na audiência pública, aliás, uma audiência pública um tanto pífia, sumiu novamente esses documentos do portal da prefeitura, onde estavam discriminadas as perguntas feitas e as respostas dadas. Aliás, muita resposta Ctrl-C, Ctrl-V, que dava a mesma resposta para perguntas equivalentes. Enfim, é lamentável que não tenha sido tomado uma discussão, ter sido ampliado mais a discussão sobre a PPP da iluminação pública, porque está sendo muito rápido, viu, Kéria? Está andando muito rápido esse processo e se aprova. Aliás, é importante lembrar que teve 2 votos adicionais aí, a gente já percebe que tanto a Biazon quanto a professora Ana Lúcia, que votaram primeiramente aprovando, depois votou contra. E agora votaram contra, ampliando um pouco a oposição. Mas é muito curioso. Ao longo de todo o mandato,
votaram a favor da prefeitura e agora, provavelmente, uma questão ideológica, por algumas briguinhas, estão votando contra. E acho que deveriam ter sido mais rigorosos com relação a esse processo. Agora, Celestino, o Edivaldo falou, mas o que eu entendi foi o seguinte, foi aprovado um projeto que a gente não sabe como é que vai funcionar, é isso? Só para resumir. Eu tentei falar com o vereador delegado Luiz Alves também, ele fez uso da tribuna e aprovou o projeto, né? Então não entrou em maiores detalhes. A vereadora Ana Lúcia fez uma reunião ontem com vários partidos de esquerda, inclusive o PSDB, que tem gente que acha que é de direita ainda. E assim, a oposição já começou, a eleição municipal já está aí. Eu acho que faltou debate com a comunidade, a prefeitura fez questão de deixar a cidade às escuras para mostrar que precisava fazer essa PPP, e eu sou muito favorável à PPP, mas desde que tenha transparência, desde que o contribuinte esteja sabendo, né, do que vai pagar daqui para frente, para não acontecer depois que acontece em termos diferentes, mas o mesmo sentido que a TCC. Né? Depois a gente está pagando uma multa milionária aí por serviços mal prestados, por ajuste de tarifa que não foram feitas, e isso vai acontecer mais para frente com a PPP, pode ter certeza disso, viu, ouvinte? Então, assim, faltou transparência por parte do Executivo, faltou mais diálogo por parte do Legislativo com a comunidade, chamar, né, a comunidade para participar, fazer a leitura em público, né, de todo o projeto, mostrar para a imprensa essa transparência que parece ter a Prefeitura, parece ter a Câmara de Maringá, com Secretaria de Compliance aí, mas agora a gente tem que buscar a informação. É lamentável. Calazans. Olha, eu acho que nós podemos estar diante de uma nova situação, como foi muito bem lembrado aqui pelo Celestino, do contrato da TCCC, que quando houve a licitação lá, acho que foi 2011, né? Essa concessão longa, era evidente que durante esse período a cidade muda a sua configuração e o município fica impossibilitado de tomar as medidas necessárias para acompanhar essas mudanças devido a um contrato longo, devido a ficar preso em um regime de concessão. Agora a mesma coisa, a Câmara melhorou um pouco o texto, reduzindo o período de 25 anos para 13 anos, mas ainda assim, em se tratando de troca de lâmpada, é muito tempo, gente. Como é que esse serviço de manutenção vai ser feito? Isso tem que ser esclarecido. Nós não estamos falando de um serviço de altíssima complexidade. É diferente de um serviço de concessão do transporte público, onde se sabe que são poucas empresas, que demanda de fato muito investimento e que aí, de certo modo, até se justificaria o tempo, pois do contrário não teria empresas que participariam do processo licitatório. Agora, para troca de lâmpada, acho mesmo 13 anos muito tempo. E acho um desserviço, com todo respeito, que a Câmara Municipal faz aprovando esses projetos dessa forma. O local do debate seria durante a tramitação do processo legislativo. Parabéns aos vereadores que se posicionaram nessa votação, nessa segunda votação, de forma contrária, porque haveria, inclusive o vereador Biazon propôs que o projeto fosse retirado, se não me engano, por 6 sessões, para que houvesse mais debate, porque precisa ter mais debate. A gente precisa, por exemplo, que isso estivesse na mídia, dizendo como é que vai haver a reposição das lâmpadas, como é que vai ficar em termos de custo. 13 anos, gente, Maringá cresce rápido, a cidade muda e a gente vai estar preso nesse modelo de contrato. Como é que isso vai funcionar? Não acho que tenha sido bom, não. Francês? PPP aprovada a toque de caixa. A administração municipal enfiou e os vereadores contribuíram garganta abaixo dos maringaenses, um modelo que não interessa no momento. Os vereadores Cris, Ana Lúcia e Biazon tentaram aí colocar alguma luz sobre o assunto, mas não conseguiram. Eu imagino o vereador Belino Bravinho, imagine ele, com calhamaço de mais de 500 páginas, conseguido decifrar e estudar isso em menos de 24 horas. Eu acho que isso é importante. E a vereadora Ana Lúcia, ela está me surpreendendo, diz que vai ao Ministério Público, tem denúncia, e tanto ela quanto o vereador Biazon teceram elogios ao serviço de troca de lâmpadas da Prefeitura de Maringá. Diz que é o único serviço que funciona realmente muito bem, funciona muito bem. Que em 10 mil
Em 10 mil pedidos, 98% de satisfação. Diz que chegam a trocar as lâmpadas em até 24 horas. Diz que é o único serviço que funciona bem. Agora, como disse o Calazans, você vai contratar uma empresa para trocar a lâmpada em Maringá? É bem mais complexo depois, que isso, né? Não, Ela é um envolve... pouco mais complexo, mas é bastante complexo. A propósito, ontem à noite... Em tecnologia, os braços vão ser trocados. Ontem à noite eu vi os... como é que chama? Os morcegos andando em torno do Parque do Ingá, porque não tinha uma luz acesa ontem à noite. Uma semana já, sim. Uma semana? Uma então, semana são morcegos. Então, agora... Conclui, Francês. Elogiado o serviço de... a vereadora lembrou, inclusive, que aquela avenida nova que o prefeito fez lá, que é um mostruário de sua administração, e algumas praças foram trocadas as lâmpadas por lâmpadas de LED. Agora, eu sempre penso o seguinte... A tecnologia está mudando a passos rápidos. Daqui a pouco nós podemos ter a iluminação de Maringá alimentada por painéis fotovoltaicos. Sim, né? vai ser inaugurado amanhã. E por que é que nós estamos já adquirindo uma estrutura, entregando isso na mão de uma empresa onde você vai ligar para reclamar e vai ser atendido por um robô?